Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o fim do fixo mais comissão, das migalhas do fixo mais comissão, que na realidade é uma grande armadilha para quem vende, é uma grande armadilha para quem sabe vender. Cair nessa armadilha de fixo mais comissão. Eu chamei essa live hoje de fixo mais comissão de migalha. E isso aí é um termo bem forte, né? Fixo mais comissão, migalha. Por que eu chamei essa live disso? Por que eu usei a palavra migalha? Porque o dinheiro da venda não vai parar na mão de quem fez a venda. Claro que dentro do preço de um produto a gente vai encontrar tudo que compõe o preço daquele produto para ele chegar no final, com certeza. Nem tudo é só venda, só que sem a venda ele não chega no destino final. Então, quando eu chamei de migalha, e claro que foi para chamar atenção, foi para dizer que a pessoa, o profissional que faz o milagre da venda, fica com um pedaço muito pequenininho da representação do valor daquele produto. Foi isso que eu quis dizer para chamar atenção. Por quê? Porque vendas é uma coisa tão sensacional, tão importante, que simplesmente bombeia sangue para toda a organização e fica com uma parte bem pequenininha. Então, é daí que saiu essa minha ideia de chamar de migalha, tá? E eu acho que essa construção, essa forma de remunerar o vendedor que trabalha pela CLT é uma forma de aprisionar ele. Porque a gente foi educado, pelo menos eu fui educada e vejo que muita gente foi educada, sempre buscando remuneração que nos oferecesse segurança. Só que essa segurança que todos nós também queremos, porque ninguém quer ficar inseguro em relação ao pagamento das suas contas, em relação ao pagamento dos seus sonhos, dos seus desejos, ele também, de uma certa forma, nos aprisiona porque deixa as pessoas com medo. Medo de ir para algum tipo de formato de negócio que não ofereça uma coisa bem certeira todo mês. E isso é uma forma de tu aprisionar as pessoas, porque quando ela fica com medo, ela fica aprisionada e ela não se mexe. Então é sobre isso que hoje eu quero fazer uma comparação entre a forma de remuneração de um vendedor que trabalha numa empresa com carteira assinada, com aquela composição clássica de fixo mais comissão, comparar isso com a mesma atividade desse vendedor, porém ele tendo a própria empresa dele, a própria máquina de vendas dele como representante comercial, certo? Eu vou comentar com vocês aqui rapidamente a história, em função do meu perfil ser voltado para vendedores e representação comercial. Me chegam muitas pessoas, muitas histórias legais que eu tenho a oportunidade de conversar e de conhecer. E me chegou a história de uma vendedora que ela ganhava um fixo na empresa onde ela trabalhava. Na realidade ela ainda trabalha, tá, nessa empresa. E ela tem uma meta para vender semanal. E se ela não bate essa meta semanal, ela não ganha ajuda de custo. E se ela não atingir uma outra meta que foi estabelecida para ela, ela ganha o fixo, mas ela não é comissionada sobre as vendas. Quando esse tipo de história chega para mim, eu fico furiosa, porque... Por que eu fico furiosa? Primeiro, porque é uma sacanagem, né? Tu fazer uma proposta de remuneração para um vendedor dessa maneira, tá? Tu tá tirando proveito, na realidade, daquele medo daquela pessoa, né?
E também é uma grandíssima burrice, porque não tem pessoa que descubra o seu valor que vai topar trabalhar nesse patamar, tá? Então é só uma questão de tempo para essa pessoa também se libertar. Eu só tô querendo dar esse exemplo para mostrar como as pessoas, às vezes, sem precisar, se apequenam e topam remunerações que são absolutamente absurdas e que, se elas pudessem olhar para o lado e ver, opa, fazer uma continha rápida, eu posso estar muito melhor do que eu tô hoje. E dentro dessa nossa conversa de se apequenar com os valores que se topa ganhar muitas vezes, mesmo trabalhando na atividade mais valorosa que tem, que é vendas, a gente se pega vendo pessoas que já trabalham com vendas, que são boas, que são afiados, topando coisa. Vê bem, eu não quero aqui falar mal dos trabalhadores, tá? Mas fazendo coisa que vendedor não precisa, cara. Vendedor não precisa ficar pensando nos seus direitos. Não precisa ficar pensando em que vão me dar. Será que eu vou conseguir, que eu vou me dar um... Vendedor não precisa de nada disso. O vendedor é um cara que ele pode voar sozinho, porque ele sabe fazer a coisa mais difícil que tem, que é vender. Beleza? Bom, eu quero falar rapidinho que quem tiver interesse em receber o mapa mental das minhas lives, tá? Clica no link que tem na minha bio para depois entrar na minha jornada Rap 10K, que vai começar dia 25 de novembro, tá? E para receber, eu mando sempre no dia seguinte o mapa mental da minha live, onde tem tudo que eu falo durante a live, tá? Às vezes pode se interessar, poxa, não anotei aquilo ali que a Simone falou, eu distribuo esse PDF nesse grupo, tá? Que tem o link ali na minha bio, certo? Bom, vamos lá. Essas lives que eu vou fazer ao longo de toda essa semana, de segunda a domingo, e na semana que vem, de segunda a domingo, eu vou fazer live todos os dias. Elas são lives preparatórias para esse meu evento, que vai ser um evento gratuito e online, que é a Jornada Rap 10K, tá? Durante todas essas lives eu só vou falar de assuntos que interessam para vendedor, que não quer mais ser vendedor CLT, e que quer ser representante, e para representante que de repente está no início de carreira e quer passar por receber mais conteúdos para se educar, para se envolver em assuntos que vai fazer com que ele suba de patamar, com que ele se especialize e se transforme num profissional mais procurado e mais capacitado. Então, essas lives que eu vou fazer de hoje até o dia 24 de novembro, todos os dias, cada dia a gente vai escolher um tema que eu vou tratar só de assuntos relacionados à representação comercial e a vendas, tá? Beleza. O que eu quero com isso? Eu quero hoje destravar quem acha que é muito perigoso sair do esquema do salário mais comissão. Tá? Aquele salário fixo mais comissão, esse é o meu objetivo. Então hoje nós vamos abrir as contas e nós vamos comparar o que alguém que trabalha com salário fixo, comissão, vai passar a ganhar se resolver empreender na vida de representação comercial, tendo a sua própria empresa e sendo dono da sua vida e tendo a sua própria máquina de vendas, certo? Essa nova dimensão é uma dimensão para quem tem cabeça de empreendedor ou para quem tem desejo de empreender e não depender mais do salário da empresa pagar aquele bônus que prometeu, ou esperar que toda a equipe cumpra a meta para daí todos nós juntos ganharmos um bônus. Então assim, isso é para quem está incomodado com isso,
tá? Para quem também tem aquele desejo de deixa que eu faço, eu resolvo, não quer ficar dependendo de performance de grupo, performance de empresa para alcançar os seus objetivos, tá? Existe uma diferença hoje no Brasil muito grande de se estar dentro de um regime de CLT, recebendo um fixo mais comissão, e a realidade de se ter uma empresa, no caso que nós estamos falando aqui, uma empresa de representações, tá? Existe uma diferença básica entre isso, é que quando tu é vendedor no regime da CLT, a empresa que te contratou, ela te enxerga como sendo um determinado número. Ah tá, eu gasto com esse cara aqui R$6.000 por mês. E pelo outro lado, esse vendedor que é contratado CLT por essa empresa, ele olha para a empresa e pensa, essa empresa me paga R$3.500 por mês. Peguei um número qualquer, tá? O que acontece? A empresa acha que paga muito e o cara acha que recebe pouco. Isso aí não é porque a empresa é má. Claro que tem empresa que é má, né? Óbvio, tem empresa que é má, tem vendedor que é mau, mas nós não estamos aqui querendo falar de bem e mal, nós estamos querendo falar aqui de negócio. É claro que essa empresa, ela tem que pensar uma série de coisas quando ela vai formatar o salário desse vendedor, desse funcionário. Por quê? Primeiro porque ela vai pagar uma penca de impostos em cima desse salário. Então, ela tem que botar isso na conta. Ela não tem como não botar. Ela está pagando imposto, ela está pagando 13º, ela está pagando férias. Ela tem que embutir isso no custo que o cara custa para ela. Porém, isso não vai parar todo ele na mão desse vendedor, simplesmente porque vai tudo para governo, para lei trabalhista e o escambau, que nada contra, mas é um mundo que eu não compactuo desse mundo, porque eu sou empreendedora, eu sou dona da minha empresa e eu vendo essa ideia para as pessoas porque eu acredito nessa ideia. Então, para vendedor, esse mundo não serve, porque o vendedor, o trabalho dele é importante demais para ele se vender assim. É importante demais para ele se vender barato. Tá? É uma diferença brutal entre o que a empresa paga e o que o cara recebe. E é por isso que a conta que a gente vai fazer hoje vai mostrar que quando tu empreende, quando tu trabalha para ti mesmo, tu ganha mais. Porque é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente não está falando que ser representante comercial é mais legal ou é mais desafiador. Ganha mais. E se tu é um vendedor que almeja ganhar mais, dentro do regime da CLT, isso não consegue acontecer, tá? E a gente vai falar esses detalhes aqui. Por que as empresas pagam o tal do fixo e mais a comissão? Por quê? Porque se ela não jogar um pouco a comissão no variável, o que vai acontecer? Ela acaba tendo uma despesa mais alta ainda e o cara pode não performar. Então, tudo isso contribui para que o vendedor que está no regime de CLT receba menos. Se o cara é muito ruim, de repente tá na CLT é bom para ele, porque, coitado, ele não vende, ele é ruim, ele não tem sangue no olho, ele não tem espírito empreendedor. Agora, para o vendedor que é afiado e quer mais, isso aí é a morte. É a morte, esse cara não vai a lugar nenhum, ele vai ficar a vida inteira esperando que a empresa dê alguma coisa a mais para ele e, na boa, cara, a empresa não vai te dar nada, aliás, ninguém vai te dar nada, ninguém dá nada pra gente, a gente conquista as coisas. É assim que a vida funciona. Quem não gosta vive em rebeldia, entendeu? Mas a real bem realista é essa. O que a gente quer, a gente tem que ir lá e fazer, ir lá e pegar. Senão fica uma fábrica de frustração, né? O que acaba acontecendo com um cara que é bom, que está dentro desse regime? Ele acaba indo embora. Basta ele ficar sabendo que tem um jeito dele ganhar mais.
E por que que os vendedores que são bons, eles topam ficar dentro desse esquema? Nossa, as razões são muitas. É medo, né? Medo de não se dar bem, falta de confiança em si, não se sentir preparado para empreender, não saber que pode. Né? Tem um dos temas de uma próxima live que nós vamos fazer é a não necessidade de diploma que tu precisa para tu vender pra caramba. Entendeu? É isso. É pra tu vender pra caramba. Bueno, vamos pros números, porque eu acho que esse é o que tá pegando melhor. Eu vou deixar esses números no mapa mental, tá, gente? Então não se preocupem, como eu não tô trabalhando aqui com um quadro nem nada, eu vou deixar tudo isso bem explicadinho no mapa mental que vai estar disponível no grupo, tá? E o link se encontra na bio do meu Instagram. Então eu vou falar, mas tudo que eu vou falar aqui tá registrado, os comparativos, tá? Eu vou pegar um exemplo de um vendedor que ganhe, um vendedor CLT que ganhe fixo hoje R$3.500, tá? Mais ajuda de custo, tá? E todo o pacote, né? Que por lei tem que acompanhar o salário fixo. E ele ganha 0,5% de comissão variável. Essa construção que eu fiz aqui não é uma construção maravilhosa e ela não é horrível. Ela tá na média de alguns nichos de mercado que eu encontro muito comuns aqui no pessoal que me segue, tá? Eu tô calculando que a comissão desse vendedor ela é 0,5 sobre qualquer valor que ele venda, ou seja, ele não tem valor mínimo de venda para começar a comissionar, porque isso em alguns nichos acontece, né? Vende a partir de 50 mil vendidos, tu começa a ganhar o variável, depois desses 50 mil, ou a partir de 30 mil vendido, começa a ganhar. Nesse meu exemplo, eu estou usando um exemplo que esse vendedor recebe de comissão 0,5, não importa se ele vendeu R$1.000 ou R$500 mil, ele ganha 0,5, 0,5%. Então, ele ganhou um fixo de 3.500 e ele ganhou 0,5 em cima das vendas dele e nós vamos pegar 200 mil de venda, tá? Esse vai ser o nosso número que nós vamos usar esse mesmo número para comparar com a representação comercial, tá? Vou fazer a quantidade de venda igualzinha para a gente poder fazer, a gente tem que comparar coisas dentro do mesmo contexto, senão a comparação não fica justa. Claro que depois a gente pode conversar, poxa, mas será que ele venderia tanto trabalhando? Não, para comparar a gente tem que usar os mesmos números. Então, ele ganharia R$1.000 de comissão, né? 200 mil reais vezes 0,5%. Bom, em cima disso, tá? Ele vai receber líquido uma média de R$3.667, tá? Simone, de onde é que tu tirou esse número? Ele também vai estar aberto no mapa mental. Esse número está incidindo imposto de renda nessa faixa, né, de salarial, tá? Até 2.600 não incide imposto de renda, está incidindo INSS, FGTS, todos os impostos trabalhistas, tá? Bom, estamos com esse número aqui, vamos começar a comparar. Representante em início de carreira, tá? Não tô pegando o representante já estabelecido, que esse cara aí vai ganhar 30, vai ganhar 50, vai ganhar até 100, até mais, se a empresa dele de representação for uma empresa bem estruturada com equipe, tá? Tô falando de um representante comercial que começou há pouco, tá construindo ainda a sua carteira, tá ainda ganhando mercado e ele tem 3 representadas, tá? Considerando que dentro da minha forma de conduzir os meus negócios e ensinar, o representante bem estabelecido tem que ter 5 representadas, mas esse cara aqui tá no início, ele tem 3 representadas, tá? E eu tô
usando o exemplo que ele está no setor de construção e material elétrico, tá? Inventei que ele está nesse nicho porque é um nicho que eu mais ou menos conheço os percentuais e os números, tá? E eu estou puxando para baixo também, assim como eu puxei um pouquinho para cima a regra de comissão lá do CLT, eu estou puxando um pouquinho para baixo as vendas desse cara. Ele tem uma representada, que é a representada mais forte dele no momento, que ele está melhor com a representada, e ele vende R$120 mil com a representada 1. Ele vende R$50 mil com a representada 2. E ele vende R$30 mil com uma outra representada que ele começou há bem pouco tempo, então ele está vendendo bem pouquinho, então só tem R$30 mil por mês. Eu tô lendo uma pessoa que escreveu uma coisa bem longa aqui que me interessou, que eu já quero responder. Hoje uma grande ameaça, representantes financeiros, agentes, supervisores de venda estão... não, eu só não vou responder porque realmente a gente está no momento do cálculo aqui, mas a gente pode voltar a esse assunto. Então ele está com um total de vendas, somando essas três representadas, de R$200 mil, com uma comissão média de 5%, que é uma comissão mais ou menos dentro da realidade desse tipo de mercado. R$200 mil vezes 5%, a gente está tratando aí de uma comissão bruta, porque também incide impostos sobre a comissão do representante comercial, uma comissão bruta de R$10 mil. Uma pergunta que eu já vou tirar do nosso caminho aqui, que me fazem muito, é: representante comercial não pode ser MEI, tá, gente? Ele tem que ser do regime do Simples, tá? Pode ser microempresa, mas é regime do Simples. Dentro do regime do Simples, na primeira faixa do Simples, que ela se aplica a um faturamento de 180 mil nos últimos 12 meses, não é anuais, é sempre de 12 meses para trás, o percentual de impostos do Simples que esse representante vai ter que pagar é de 15%, tá? Isso quer dizer que ele vai ter que pagar R$1.500 de impostos sobre esses R$10 mil, tá? Bom, o que eu tô querendo fazer com isso? Eu tô querendo te mostrar que, enquanto o cara estando empregado e vendendo a mesma coisa, ele vai ganhar muito menos do que se ele tiver a empresa dele de representação, com uma diferença muito grande. Esse vendedor no regime da CLT, ele vai subir na carreira bem devagarinho. Ele tem cota, ele tem cara passando a perna nele, ele tem dificuldades da própria empresa que ele tem que aguentar e tem que esperar, é falta de estoque, é a importação que não chegou, e aí vai. Então ele sobe bem devagarinho. O cara que tem a empresa dele e tem essas três representadas, ele está trabalhando pelo crescimento dele, desde que ele saiba fazer o crescimento da empresa dele também. Então ele pode passar de 2, de 3 para 4 representadas, ele pode crescer em cada uma dessas representadas, e ele também pode demitir a representada que estiver atrasando a vida dele. Então não é só essa conta que claro que a representação comercial ganha nessa conta, mas é também uma questão de perspectiva. A perspectiva de crescimento é outra. Por quê? Porque o cara da representação comercial, ele tem autonomia. Ele pode tomar as decisões dele que vão definir o sucesso dele. Então, eu acho que tá bem claro por que eu escolhi a palavra migalha quando eu dei a chamada dessa live. É para dizer que existe, comparando com o mundo do empreendedorismo, de tu ter a tua própria empresa, de tu buscar os teus parceiros, cara, vira migalha o que um vendedor CLT tá ganhando pelo que ele pode entregar. Só que aqui, na CLT, tu tá impedido de ganhar mais pelas regras da empresa. E eu não tô aqui para falar mal da empresa, cada um faz a sua política, tá todo mundo na guerra. É negócio, não é sobre justiça ou não justiça, pelo menos eu não enxergo o negócio dessa maneira. Eu enxergo como tu tomar a decisão que é mais interessante para ti, que vai te dar mais lucro.
fazendo as coisas todas de uma forma íntegra, meu Deus, nós não temos o que discutir aqui, certo? Claro, e tem outro detalhe, esse cara que já está vendendo a mesma coisa e ganhando menos, ele tá a vida toda dele plantando no jardim dos outros. Porque se ele sai da empresa, ou se ele é demitido, ou se ele pede demissão, fica tudo na empresa. Os clientes que ele atendia, os relacionamentos que ele fez, tudo que ele alcançou, tudo que ele fez de bom. Enquanto que todos os clientes que ele atende na empresa dele de representação, mesmo a representada X ou Y rescindindo o contrato, o cliente é dele, ele fica com o cliente, porque ele vende outras coisas no mesmo cara. Já trabalhei, vou ler uma outra observação. Já trabalhei com vendas, nunca foi CLT, porém tentei agora há pouco em uma empresa, acho que não vou conseguir a vaga. Para ser representante, Robério, que você tentou, coloca aqui que eu já respondo. Bom, assim que ele responder, eu vou ler. Então, assim, tá plantando flor no jardim dos outros, fazendo o trabalho, sim. Como representante, bacana. Tem que ver o que os caras estão buscando, né? Tem que ver qual é o perfil de representante que eles buscam para tu dar uma calibrada também na tua apresentação, né? No que tu tá tentando oferecer para eles em termos de número. Eu vou fazer esse parênteses porque eu acho que é importante. É muito importante quando o vendedor vai se vender para uma nova representada, falar do profundo conhecimento do mercado que ele tem e os números que ele pode vir a alcançar, né? Isso aí é uma das coisas mais importantes, né, de se apresentar quando a gente está vendendo a nossa empresa para outra, né? Ainda falando em migalha, tá? Pra gente ficar bem no tema dessa nossa live. O relacionamento entre um vendedor CLT com a empresa que o emprega e o representante comercial com uma empresa representada são relacionamentos extremamente diferentes. Existe um tipo de subordinação entre o vendedor CLT e a empresa empregadora, enquanto que o representante comercial, a empresa de representação comercial, ela não tem nenhum tipo de relacionamento de subordinação. Ela tem um contrato de representação com a empresa representada, ela tem que seguir as regras acordadas, assim como a representada também tem que respeitar as regras acordadas, e é uma tratativa, é um negócio, é um contrato. Não existe subordinação. E isso é uma coisa muito importante, porque o representante, ele mantém a liberdade e a autonomia dele. E liberdade é uma coisa que faz um baita bem para as vendas. Quem vende é uma coisa muito livre, né? Porque a gente impõe a nossa própria personalidade quando a gente tá vendendo. Opa. Reconectou. Desculpa, eu acho que foi a minha internet aqui que não estava muito boa. Vou ler mais uma pergunta aqui do Paim. Fui gerente supervisor e vi isso impulsionando o negócio de mudar a representação e gerenciar meu tempo. Putz, que baita declaração. Pô, é isso aí. É isso aí. Quando meu filho nasceu, isso aí dá... Eu acho que tem alto índice, sabe, Paim, de vendedores que vão para representação quando o filho nasce, porque só de poder assistir as apresentações deles na escola já... Bom, para fechar a conta, eu tô fazendo aqui uma comparação. Tá ruim o sinal aqui, só um pouquinho que eu vou trocar a minha internet. Agora a gente vai voltar porque eu troquei a internet, me perdoem. Então eu acho que essa coisa dos filhos pega, né? Tu sair às 7 da manhã, voltar às 7 da noite, não poder conviver com teu filho, isso aí a gente sai da parte dos números, né, Paim? Porque não tem preço isso aí, né? Isso aí é outra coisa que não dá nem pra falar que eu sou mãe e me emociono pra caramba. Bom, então, eu tô fazendo uma comparação, ela é meio otimista pro lado da CLT, mas é que é só para evidenciar, porque se a gente começar a pensar em vendedores que ganham bem mais, patamares mais altos
na CLT. Só a mordida de IR, que pode vir a ser de 27,5%, meu Deus, o cara já deixa 1/3 do que ele ganha só no imposto de renda se ele ganhar acima de 10 mil reais na CLT. Tá? Enquanto que no Simples ele está pagando até 180 mil nos últimos 18 meses, ele está pagando 15%. Então, essa comparação de impostos, ela também é extremamente importante quando tu tiver numa tomada de decisão de quanto que eu ganho hoje e quanto é que eu posso ganhar na representação. Tá? Ambos pagam imposto, só que com o imposto que incide sobre o Simples, né, que é geralmente o regime que se opta quando a gente é representante comercial, são taxas bem mais baixas do que da CLT. Tá? E daí quando a gente começa a falar de valores realmente interessantes, acima de 10 mil reais, daí a comparação fica uma covardia, porque ser representante o cara ganha muito mais, certo? Claro que eu aqui não vou numa live conseguir abrir todos os detalhes dos impostos, mas esses percentuais por cima que eu tô passando, eles são verdadeiros e bem íntegros, tá? Eu não tô passando nada que não é bem íntegro. Só não consigo abrir tudo porque eu não tenho uma planilha aqui para abrir. O Paim voltou aqui dizendo, gente, arrisquem, quem é CLT é somente por segurança do fixo todo mês. Eu tenho representada que paga quinzenal no faturamento e na liquidez do título. Busquem o mercado que já estão atuando. Busquem o mercado que já estão atuando. Exatamente. Super maravilhosa a participação. A gente começa onde a gente já tem entrada. A gente começa onde já vai ser mais fácil. Não começa pelo mais difícil. O importante é tu começar a botar caixa para dentro da tua empresa. Então vai já onde tu atua. Exatamente isso. Bom, vamos falar em outras oportunidades, em outras lives também sobre definições de regime tributário, o que incide. Vou ler mais uma participação aqui do Samir, sou CLT e estou estudando e analisando para o ano que vem. Realmente é um plano muito bacana, Samir, porque o mercado está empurrando as pessoas cada vez mais para esse tipo de opção, para quem tem esse espírito empreendedor. Vê bem, não acho que seja para qualquer pessoa, eu acho que tem um perfil, né, um perfil que é mais ambicioso, que tem mais fome, que tem mais segurança de confiar no seu taco, porque uma coisa que eu falei esses dias, eu acho até que foi na live passada, trabalhar, os dois têm que trabalhar. Não existe a representação é uma maravilha, porque tu vai deitar no sofá e o dinheiro vai fazer plim-plim. Não, com representação tu trabalha até mais. Mas tu trabalha pra ti e tu ganha mais. Então, já que tu vai trabalhar, já que tu tem que acordar cedo, já que tu tem que dar duro, porra, faz isso por ti mesmo. Não faz pelos outros. Já que tu sabe fazer uma coisa que é extremamente valorizada hoje no mercado, que é saber vender. E tem que melhorar como vendas também, sempre, né? E quando tu tem a tua empresa, tu investe, né, em ti, tu investe em educação, tu faz cursos, tu te qualifica, tu segue conteúdos que tem a ver com o teu negócio e tu vai melhorando, tu vai cada vez mais melhorando, beleza? Bom, pessoal, essa era a minha mensagem para hoje. Eu queria agradecer muito quem está aqui comigo, me ouvindo. Queria agradecer muito quem participou, fez as suas colocações, as suas perguntas. Isso aí ajuda muito as pessoas que estão avaliando ainda, estão estudando, estão vendo as suas opções. Então, esses depoimentos são depoimentos que valem ouro, porque eles são depoimentos de quem está no campo de batalha mesmo e todo o planejamento tem que ser a prova do campo de batalha, porque quantas vezes a gente planeja, vai para o campo de batalha, dá tudo errado, não é nada daquilo. Então, assim, a gente ouvir pessoas que realmente estão no campo de batalha, eu também estou, isso aí dá muito crédito, né? Dá muita segurança. Vou ler aqui do André. Quero migrar para a representação. Estou na indústria farmacêutica há 39 anos. Uau, que experiência. Gostaria de ajuda de como fazer pegar representadas. Bacana. Eu falo sobre isso aqui
dia 25 de novembro, eu tô lançando uma jornada, que é a jornada Rap 10K, que é do meu curso que eu vou lançar. E se vocês forem lá na minha bio, clicar no link, lá está o convite para participar dessa minha jornada, que vai ser online e é gratuita, que é sobre o meu curso, onde eu também ensino a como prospectar mais e melhores representadas, tá? Samir, trabalho em uma multinacional de MRO, estou vendo as representadas nessa área. O cara já tá no business, né, Samir? Tu já tá no business, tu já tá ali dentro, tu tá numa posição estratégica para tu ver o que tu pode pegar de bom para ti, para tu representar. É maravilhoso, é isso aí. A gente tem que usar o conhecimento que tu tem, tu não tá roubando ele de ninguém, ele é teu. Imagina ali, poxa, aquela outra interação ali, 39 anos, meu Deus, 39 anos em indústria farmacêutica, tu tem um pós-doutorado para vender isso. Quer dizer, é muito conhecimento adquirido, tá na hora de botar ele para trabalhar para ti, né? Porque hoje tu vende o teu conhecimento para a empresa onde tu trabalha. Não tem nada de errado quanto isso, mas imagina quanto que dá para ganhar se tu botar isso para trabalhar para ti, só para ti. Então, é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer muito a presença. Vamos seguir junto. Eu vou fazer live todos os dias, daqui até o dia 24 de novembro. Vou sempre botando aqui no Stories o assunto e conto com a participação de todo mundo. Faço isso com muito carinho, é muito feliz, muito significativo para mim. Eu atingi muita coisa na minha vida, muita coisa boa com a representação comercial, e hoje eu quero compartilhar com todas as pessoas que às vezes precisam de mais uma informação ou mais um empurrão para vir para esse lado aqui do muro. Beleza? Boa noite, um grande abraço, tudo de bom para todo mundo.